Fala, Trudes erguidos, sejam bem-vindos a um episódio totalmente diferente aqui no NASP. Aqui no NASP Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, Campus 2. Campus 2. Tem um convidado aqui que ainda não te falei quem é, mas você já tá vendo direto porque a gente tá com uma câmera apenas aqui hoje. Então é o cara top que você vai conhecer aqui. Mas a gente tá trazendo um assunto muito importante hoje. Eu vou apresentar o cara para você saber. A gente, no objetivo que nos traz aqui hoje. Eu vou ler aqui. O nome dele é Carlos Lúcio. Cabo-verdiano, primeira vez que eu conheço um cabo-verdiano pessoalmente. Tem um cara que eu sigo no TikTok, um cabo-verdiano, que tem um monte de cabelo, aí fica criticando os negócios da Angola. Ele é hater dos angolanos. Acho que eu já vi por algum lugar. O cara é um hater de angolano lá, e eu sigo esse cara aí também, engraçado. Eu era um pouco, até conheci alguns, e você fez parte de um. Mano, um monte de hater. Eu falo, também tem um monte de angolano que deixa a desejar. Carlos Lúcio estudou teologia no NASP. Aqui mesmo, no NASP. Formei em 2019. Né? Consultor empresarial com foco em pessoas. Mora no Brasil. Ele gosta de viajar, tanto que agora vai sair de São Paulo, agora vai para Pro Pará. Pro Pará. Quantas horas de estrada? Dá quase 2 dias. 2 dias ele vai pro Pará e eu vou pra Juína, então. Vim de Rio Grande do Sul pra cá e agora acabo pro Pará. Quantos km daqui pra lá? Cara, eu não calculei, mas 2.300 mais ou menos. Então eu vou andar menos que você. Você vai andar menos. Eu vou andar 2.000. Eu vou andar 2.100. Não, o meu acho que vai até mais. Então vai mais, né? Porque 2.100 você cruza pelo Mato Grosso também. Eu ia pro litoral, mas acabei vou fazer uma viagem direta agora. Direto. Então o cara gosta de internet e acho que você posta tudo lá também, lá nos stories, lá fica bacana o cara postar tudo. Eu sou muito doido, né? Eu não bato bem, né? Mas ele vive uma vida intensa, né? Igual eu postei a semana passada um conteúdo do Frank Sinatra que ele disse: viva do teu jeito e faça do jeito que dá, mas faça com intensidade. Intensidade. Então o cara, ele vive com intensidade. Esse é o Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se eu vou dizer que isso é realeta, podcast, se esse é um bate-papo, se esse é um café, um bate-papo, troca de ideia. Uma troca de ideia. Bacana, a gente tá aqui no hotel, vai ver pessoal passando aqui, tem aqui uma gaúcha, uma baiana aqui na recepção, tudo certinho. Eles estão nos acompanhando aqui também. Segue, curte, compartilha com o máximo número de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, quem tá vendo no YouTube, você que tá vendo no Instagram, compartilha com o máximo número de pessoas que você puder, para o algoritmo entender que esse conteúdo é importante, para levar para dezenas e dezenas de pessoas, porque o nosso conteúdo deles serve para transformar a vida de pessoas, mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal. E nada mais do que conversar com um cara brabo, que entende sobre por que você gosta de pessoa. Eu vou te perguntar já desse jeito, por que você gosta tanto de pessoa e é apaixonado por gente? Cara, eu passei, depois que eu cheguei ao Brasil, em 2015, de lá pra cá, tudo que eu fiz ou deixei de fazer, sempre teve pessoas no meio. Desde quando eu fui apoiado, fui muito bem acolhido por os brasileiros, muito bem acolhido. E desde então, eu percebi que isso veio da minha mãe. A minha mãe gosta muito de pessoas. Eu lembro que eu saía com a minha mãe pra andar, eu ficava irritado, que ela parava pra falar muito com as pessoas. Então eu acabei pegando muita afinidade com pessoas e eu gosto de acreditar nas pessoas. Eu já vi pessoas, né, que foi desprezado, que eu acreditei neles, e hoje que são grandes pessoas, referências dentro do âmbito profissional deles, né? Hoje tem gente que fala assim, eu prefiro cachorro do que gente. Gestão de pessoas é a coisa mais difícil. Né? Quando eu fui gerente de equipe de vendas, lá no Mato Grosso, na equipe Sensação, foi uma época muito difícil lidar com pessoas. Por mais que seja difícil, mas é gostoso. Mas aí não tá a questão. Agora deixa eu perguntar. Pessoas, é difícil lidar com pessoas, né? Certo. Então, o que te encanta lidar com uma dificuldade? Olha, depois, tem uma fase que depois da luta vem a coroa, né? A recompensa é certa e boa. Sempre que você ultrapassa a barreira da dificuldade pessoais de uma pessoa e você fazer ele enxergar que existe um potencial nele, você vai desfrutar de uma coisa que é como se fosse um legado, né? Quantas vezes peguei estudantes, jovens, que tinham muitas dificuldades, que hoje são médicos, enfermeiros, pessoas que começaram a acreditar neles. Então, assim, quando você ultrapassa essa barreira de desafios pessoais e a pessoa perceber sinceridade em ti, que tu importa com ele, tudo muda, né? Por isso que Carl Jung tem aquela frase, né? Conheça todas as teorias, domina todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Empatia, né? E hoje, o que mais temos dificuldade em mercados, em igreja, em escola, na sociedade em geral, é relacionamento interpessoal. Hoje você vai para um ambiente que tenha 5, 10 pessoas, tá todo mundo no celular. Hoje, dificilmente você chega no ônibus, no metrô, a pessoa dá um bom dia. Eu passo em pedágio, passo em mercado, você chega para a pessoa, bom dia, e a pessoa fala, como posso ajudar? Tipo, você não sente mais aquele negócio, bom dia, oi, bom dia, tudo bem? E ninguém fala mais tudo bem. Tanto é que às vezes quando eu pergunto para a pessoa tudo bem, a pessoa fala, obrigado por perguntar. Eu falo, uai, mas como assim obrigado por perguntar? Tipo, se tornou algo que é muito especial. O que você acha que as pessoas estão se tornando muito exclusivas, muito privadas.
Algumas delas por questões emocionais, devido a tanta frustrações de confiar em pessoas, foi desapontada e ela decide se fechar. A maioria, na verdade, como eu visito muitas pessoas que se fecham sempre foi por causa de frustrações. Outra coisa também é a modernização da sociedade. O celular, né? A exposição constante a telas, a telas não, a redes sociais, né? Faz com que as pessoas se privam. Vivem um virtual como se fosse o real. E esquecem que às vezes pular no rio, brincar na natureza, conversar, rir, é a essência da vida. Não que isso não seja importante. Eu gosto de postar, eu fico postando, né? Eu gosto dessa interação com as pessoas, meus amigos ficam comentando e tal. Mas quando a gente substitui virtual pelo natural, pelas coisas, ou quando a gente pensa mais nas coisas negativas em relação às pessoas, porque se eu começar a pensar coisa muito negativa em relação às pessoas, eu mesmo vou começar a me fechar. Porque nós somos o que nossos olhos veem, o que a nossa mente pensa sobre as pessoas. Então, quando eu começo a pensar muito na parte negativa das pessoas, eu tendo, para evitar, como uma tentativa de se defender, de privar de dores, eu me fecho. É aí que eu torno uma pessoa que eu não sou. E a frustração se aumenta, entendeu? E no mundo de negócio, trazendo isso para o mundo do negócio, está trazendo os negócios, o mercado hoje muito robotizado. Sim. E como é que a gente consegue hoje destravar isso para trazer um mercado mais humanizado, mais empático? Porque o mercado, na verdade, é o reflexo daquilo que as pessoas estão se tornando. Sim. O mundo não mudou, as pessoas estão mudando. Mas agora, você trabalha com pessoas, você trabalha com venda. Como é que a gente vai conseguir melhorar isso? Mudar, não sei se seria a palavra certa. Olha, a primeira coisa é por meio de treinamentos, né? Treinamentos, capacitações, workshops voltados para isso. A pessoa precisa entender e conscientizar que, de fato, a sociedade está se tornando assim, está se tornando fechada. E dentro deles, no âmbito profissional, o atendimento ao cliente, sabe? O atendimento ao público, né? Uma coisa assim, chamar a pessoa pelo nome, sorriso no rosto, acolhimento da pessoa, são coisas que fazem diferença. Tem uma frase que fala assim, o cliente satisfeito sai feliz, mas o cliente apaixonado sai e indica. Então, para um cliente feliz se tornar apaixonado, a pessoa tem que ser humana, a pessoa tem que ser interativa. Uma coisa que eu acho muito bacana, respondendo essa pergunta, sair do formalismo. Eu acho que já aconteceu contigo. Tu chega num lugar para ser atendido, uma pessoa tão robotizada, ela é tão decorada. Oi, o que você deseja? Ou tipo, fica tão robotizado que no final tu acaba saindo entendendo que tu não foi atendido por pessoas, tu foi atendido por robôs. E isso, dentro do mundo profissional, é muito chato. Por exemplo, eu mesmo, né? Quanto mais eu quebro a formalidade, quanto mais eu chego, olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Carlos, Quanto mais eu tenho boas conexões com empresários que eu visito. Porque eles querem conectar com pessoas. Num podcast que eu assisti, que você gosta do GeoJ, né? Ele estava entrevistando o Felipe Ciani, né? E o Felipe Ciani, ele começou a falar que as pessoas não comunicam com coisas. As pessoas comunicam com pessoas. Aí ele dá exemplo da Netflix. Ele falou que o Netflix um dia postou assim, né? Todo mundo me pergunta que dia sai o filme e tal, que dia sai a série e tal, mas nunca ninguém me pergunta como que eu tô. Olha a sacada. Ou seja, a Netflix, né? A Magazine Luiza também eu gosto porque ela humanizou como se fosse uma mulher atendendo, né? Então, elas estão humanizando as coisas. E as pessoas estão se coisando, estão se fechando, estão se robotizando. As inteligências, as marcas, os logotipos estão tentando se humanizar e as pessoas estão tentando se mecanizar e robotizar. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É péssimo, na verdade. Né? Caramba, isso aqui é incrível porque como você está? Ninguém tá nem aí. Nos atendimentos, no dia a dia, no pedágio. Eu passo direto. Ontem eu passei meia-noite num pedágio. Aqui encontrei pra mulher, eu disse, opa, tudo bem? Como você tá? Ela assustou mesmo. Eu disse, caramba, nossa, não tô acostumado a isso daqui. Eu disse, velho, isso é o básico. É o básico, né? As pessoas até pensam, deve ser porque ele é africano, que são mais assim, mais abertos. Mas nem sempre é. Porque nós, quando vamos lá na própria África, tem pessoas que estão no mesmo... Muito fechados? O mundo está se tornando globalizado, né? Então... E hoje, qual o pior erro que você acha que as pessoas cometem em termos de relacionamento no mercado, na sociedade, nas igrejas, no contexto geral? É quando a pessoa leva algo pessoal, quando ela mistura pessoal e profissional. Esse é um dos piores erros. Na categoria da site G1.com, o Brasil está na 5ª categoria do pior atendimento do mundo. Não é a pior recepção. A recepção pode até receber com serviço. O atendimento é o quê? Envolve tudo. Por exemplo, deu um problema num produto e você resolver ele sem levar para o lado pessoal. Mesmo se o cliente estiver bravo ou irritado. O pior erro que uma pessoa pode cometer é quando a ferida do outro está começando a te ferir. Seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. E te fazer mudar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu li num livro. Ele fala assim, a maledicência é uma dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem está falando.
Observando e meditando os defeitos dos outros, somos transformados nos piores defeitos que a gente contempla. A gente se fecha quando a gente leva algo para algo pessoal, lado para o lado pessoal. Eu considero que é pior erro, por quê? É uma pergunta muito ampla, né? Porque nada foi feito para ser misturado pessoalidade com profissionalismo, exceto quando se trata de vocação. Mas quando se trata de profissionalismo, atendimento, a pessoa precisa entender que nada que a pessoa reclama ou deixa de reclamar está se referindo a ele. Seja um não que tu recebe por não conseguir vender um produto, seja um não que tu recebe por não ser recebido, ok? Muitos vendedores fracassam quando eles pegam um não para o serviço deles, eles trazem para si. A pessoa fala, não quer o serviço, a pessoa pega não para ele. Então isso, ele dificulta muito um bom relacionamento. Por isso que comportamento humano, resiliência emocional, é uma das coisas que precisa ser estudada e aperfeiçoada individualmente para cada um, não somente para âmbitos profissionais, né? Porque quem não é um bom pai, bom filho, bom irmão, não vai ser um bom colaborador da empresa. Porque tudo começa no lar, tudo começa na casa, entendeu? Por isso que é bom separar o pessoal do profissional, na minha opinião. É um dos piores erros que a pessoa pode cometer. E a gente fala sobre pessoas, a gente tem crenças, a gente acredita em muitas outras coisas que eu acredito que a gente compactua com essa mesma verdade. E pode aparecer no vídeo. Thiago, peguei aqui, é o vídeo formal. Aqui é informal. E aqui tem algo que a gente acredita muito, que é a presença de Deus no meio disso. Nós acreditamos, e hoje eu acredito muito intensamente, que Deus está envolvido em tudo. Será que essa desumanização que existe na sociedade em geral é um momento que o homem, a sociedade em si, vive uma fase mais afastada de Deus? Será que a não busca da presença do Espírito Santo, a não busca de Deus diariamente, faz com que nos tornemos mais frios uns aos outros e vivamos do jeito que a gente vive, robotizando as coisas? Olha, eu te falo por experiência própria, né? Eu tenho um defeito, eu gosto de ser muito sincero. Eu, às vezes, falho na minha comunhão com Deus. E eu percebo a interferência dessas falhas com Deus no meu próprio ambiente de trabalho. Você diminui um pouquinho a sensibilidade humana. Você vai perdendo algumas virtudes boas, né? Por causa dessa ausência divina. E eu não estou falando de afastamento de muito tempo, né? Imagina agora uma pessoa que por muito tempo nunca toca numa palavra ou ora, ou tem uma vida de religião, independente da religião, vai ter interferência. Por quê? Porque os princípios divinos, você fortalece seu caráter, personalidade, você regula sua moralidade, você fortalece teus princípios, entendeu? Quando a Bíblia fala, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas você vai acrescentadas, é um verso que foi muito mal interpretado durante muito tempo. A gente pensa nesse verso assim, ó, Deus em primeiro lugar, depois trabalho, depois família, depois tudo. Só que esse verso não se trata de ordem. Esse verso trata de primazia. O que é isso? Não existe um primeiro Deus. Existe sim. Trabalho, família, tudo, mas tudo Deus tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? O verso não se trata assim de uma ordem. Deus, família, trabalho. Não. O verso trata família, assim. Deus. Trabalho, Deus. Tudo Deus. Tudo Deus. Tudo Relacionamento, Deus. Isso. É primazia. O texto foca na primazia, prioridade. Porque, tá bom, Deus está em primeiro lugar, agora minha família. Sua família não deve ter Deus? Sim. Não somente Deus lá, mas Deus dentro do lar. Deus dentro do profissionalismo. Por isso que esse verso é muito mal compreendido. Então, assim, Deus dentro de uma vida profissional, ele interfere em tudo. Porque nós não somos separados. Infelizmente, a dicotomia grega separou o ser humano, né? Mente, alma, espírito, tal. Mas a cultura primária da Bíblia, que a gente considera mais correta, é hebraica, né? Ele vê o ser humano como holístico. Não existe separação. É inseparável. É inseparável. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, ora pela minha vida espiritual. Né? Mas a vida espiritual não existe. Vou te explicar. Para os judeus, tudo que você faz é espiritual. Você está trabalhando é espiritual. Você está conversando é espiritual. Você está varrendo o chão é espiritual. Para eles existe o espiritual positivo e negativo. A gente não, a gente faz assim, ó. Essa aqui é minha vida espiritual, essa aqui é minha vida de trabalho, não tem nada a ver. Essa aqui é minha vida pessoal, não tem nada a ver. Não existe isso. O espiritualidade, ele está em tudo. Não existe como separar. Senão você vai ver uma pessoa na igreja, do nada à noite ele está na balada. Porque no momento ele estava na vida espiritual, agora é vida pessoal. Não existe. Para Deus, ou para a cultura bíblica, a espiritualidade está em tudo. No sorrir, no caminhar, no levantar, você está treinando, é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Existe o positivo e o negativo, que é o pecado, transgressão da lei. Então, com essa mentalidade, a tua vida profissional não pode separar da vida espiritual, porque teu trabalho é profissional. Exceto que se o seu trabalho está contra os princípios, regras, orientações, normas e condutas bíblicas. Tirando isso, tá tudo certo. Então, Deus tem que estar dentro. De tudo. Um dentista, o que ela está fazendo é espiritual. Um advogado defendendo uma causa justa é espiritual. Um pastor,
tanto um pastor pregando, quanto um dentista auxiliando na saúde bucal, estão cumprindo um papel espiritual. Um papel espiritual ministerial, outro um papel espiritual de serviço de comunidade. E Deus tem que permear tudo. Porque cultura bíblica é assim, né? Tudo que eles faziam, Deus estava. Até a colheita do campo, Deus já estava presente. Tinha regras de conduta. Né? Então, não existe como separar a vida profissional da vida espiritual. Nossa, turma, caramba, que legal e interessante demais. Ó, você que ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou, tá esperando o quê? Curte aí pro algoritmo entender isso aqui. Isso também é espiritual. Isso aqui é espiritual. É um conteúdo bom para uma pessoa. Isso é espiritual. Exatamente. Cara, isso é espiritual. Compartilha, curte, porque você... Tem gente que precisa ouvir isso, fala a verdade. Pega esse link aqui e compartilha nos grupos do WhatsApp, que tem gente que precisa ouvir isso. É espiritual. A gente não consegue diferenciar isso aí. Okay, deixa eu te perguntar aqui, hoje qual é a sua maior referência em desenvolvimento humano no mundo, que você acompanha, que você curte, que te inspira, que te... O que eu mais gosto é Cristiano Ronaldo. Se bem que ele não é um palestrante, nem nada. Por quê? Eu gosto de Cristiano Ronaldo por causa da determinação, dedicação, desenvolvimento pessoal. O cara é muito focado, mano. Ele fez uma vez... A mentalidade, eu sou o melhor, se não pensar assim... Eu vi uma vez ele fez um discurso, não sei se é um discurso, que falaram para ele dos 1000 golos. Ele disse assim, pô, como é que é? Não, eu não tô focado nesse negócio dos 1000 golos, eu tô vivendo cada dia e tal, e terminando. E se eu chegar aos 1000 golos, tá bom, cheguei. Mas se eu não chegar aos 1000 golos, eu também sou o melhor da história mesmo. Entendeu? A mentalidade, disciplina, de foco, de determinação do Cristiano Ronaldo é uma coisa... Não, se esse cara fosse um palestra... Até aqueles memes que os caras falam, bom dia, campeão, já acordou, chegou a hora. Quando eu escuto, chegou o Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu gosto. Mas ele é uma grande referência em disciplina. Em disciplina. Tanto é que eu considero o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo, tá? Só que eu prefiro ele. Messi já é talentoso, o cara já é bom, por natureza, tipo o Neymar, craque. O Cristiano Ronaldo desenvolveu a disciplina pra ficar bom. É o que tá fazendo com o filho agora, né? Treino. Se tivesses que pedir um conselho em alguém que você muito admira, eu não sei se vai ser Cristiano Ronaldo, alguém que esteja vivo, esteja morto, um conselho, quem você pediria? Cara, parece ter bobo, né? Otílio. É um cabo-verdiano que não tem escola, mas, na minha opinião, é a pessoa mais sábia que eu já conheci na minha vida. Ele mora aqui no NASP. O que você perguntaria pra ele? Ia perguntar pra ele, qual que é o segredo da vida? Se bem que eu já fiz essa pergunta pra ele. Entendeu? E você conhecendo ele, o que acha que ele responderia? Olha, o Otílio, eu já fico... Você vai conhecer ele. Ele é um cara muito simples, cara. Ele é simples até demais. Mas a sabedoria dele é infinita. Cara, talvez ele ia me falar pra viver a vida com leveza e ambição ao mesmo tempo. Porque quando eu vejo ele, eu vejo isso. Eu vejo uma leveza e tranquilidade, ao mesmo tempo que ele tem uma ambição. Entendeu? Tanto é que ele tá com uma casa dentro do condomínio, construindo a casa aos poucos. Eu fui lá, sentei com ele, fui ouvir ele. Cara, eu fico igual criança quando eu tô escutando ele. Ontem mesmo eu tava falando dele pra um amigo. Mas ele é um cara muito simples. Muito simples. Trabalha na construção. Bem simples. Mas, cara, pra mim, é uma referência de sabedoria quando eu quero pedir conselhos. É Otílio. Nossa. E o pastor Tiago também, né? Que é um cara que eu admiro muito, né? Um cara massa, né? Sabedoria pra caramba. O pastor Tiago, esse aqui. Ele já tá indo agora pro Mato Grosso do Sul. Já tá indo pro Mato Grosso Dá um já? oi aí pro pessoal. Meu amigo desde 2016, né? Então é uma pessoa que eu... Será que a câmera tá perto? Baixa um pouco. Já tá indo já pro Mato Grosso? Já Já? pro Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Vai pra casa já, né? Minha família já viaja outro dia pra ir pro Guiapé. Então, como vocês fizemos lá. Deus te abençoe. Valeu, Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Pode vir. Esse aqui é o homem que tem dom de conversar. Abaixa um pouquinho de conversar. Lucas, meu amigo desde 2017, né? 2017. Tá indo pro Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E depois Paraná. Paraná vai pra FAP? Vou pra Paraná lá também. Eu vou estar na FAP daqui 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas da comportagem lá também, né? Começa domingo, mano. Ah, legal. Essa é aquela semana aqui, ó. Aqui, tchau. Boa viagem, tchau. Até junho, que agora eu vou ser palestrante no Mato Grosso do Sul. Agora vai palestrar, né? Agora eu vou palestrar. Ou seja, agora você vai começar uma outra fase, que agora tem o contato direto com pessoas todos os dias, todos os momentos. É um trabalho que eu amo, eu faço Você isso já hoje. É palestrante. Hoje eu trabalho com pessoas. Eu amo pessoas também. Eu aprendi muito com o Jojo, que pessoas precisam de pessoas. A minha jornada de superação envolve pessoas. Eu não consigo falar nada do meu processo de superação que me tornou até hoje sem envolver pessoas. Nossa, cara. Inclusive, igual eu compartilhei ontem no Instagram, hoje a minha advogada que cuida das questões contratuais da minha empresa foi uma mulher que um dia me encontrou no metrô de São Paulo vendendo paçoquinha
Ela comprou uma paçoquinha, me ajudou a montar meu currículo para procurar oportunidade de trabalho, me ensinou como sair as entrevistas de trabalho aqui no Brasil. E ela era estagiária, Caraca. se tornou advogada, construiu, depois montou o escritório dela físico em Minas Gerais. Ontem, o escritório dela completou 1 ano de trabalho presencial. Hoje, ela cuida de todas as questões jurídicas da minha empresa. Ou seja, um propósito que começou lá no metrô por intermédio de uma paçoca, hoje ela é minha advogada. Então, como que eu não vou gostar de pessoas? Muito boa. Né? Pessoa precisa de pessoas. Dizia Joel J, né? Escreveu o livro. Pessoa precisa de pessoas. Nós não temos a opção de dizer que... Antes do CNPJ tem CPF. Tem CPF. Mas quem toma a decisão do CNPJ? CPF. Não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Me falaram bastante sobre isso, né? Então, pessoas é tudo, entendeu? Por isso que eu quero me tornar um palestrante, por causa de pedido de pessoas, né? Entendeu? Por causa de pedido de pessoas. Durante muito tempo eu fugi. O Paulo mesmo, meus amigos todos me pediram para ser palestrante desde 2018. Não quis, porque o trabalho que eu fazia também, contato com pessoas, como se fosse uma espécie de consultoria pessoal, que eu vendia livros, né? Uhum. Então eu criava muito vínculo com pessoas e absorvia muitas histórias positivas. Eu gravo frases que foram citadas para mim desde muito tempo. Eu lembro de uma assessora de vereadora na cidade de Sorriso. Ela falou para mim: a intenção sem ação é pura ilusão. Uma frase que eu carrego comigo até hoje. Eu lembro de um fisioterapeuta que falou para mim: Carlos, a vida é uma escola e o tempo é professor. Eu tenho um caderno com a vida das pessoas, dava até para trazer aqui, com a vida das pessoas lá. Todo o detalhe da vida delas, dificuldades, desafios, os pontos fortes, pontos fracos que acertaram e tal, tudo lá registrado, entendeu? E às vezes, de vez em quando, eu consulto, abro, fico lendo, pra ver como que a pessoa superou. Quando que você vai escrever o seu primeiro livro? Não sei. Estamos aqui ao vivo agora, eu vou fazer um convite para você entrar na nossa editora. Tá bom? Você vai ter que escrever o seu primeiro livro. Estamos aqui gravando, isso vai estar registrado. Chegou a o Denis é o meu responsabilidade. produtor, é que produziu o meu livro, é que produziu o livro do Paulo André, pessoa que você respeita, está produzindo agora o outro livro do Paulo André, produz o livro de outras pessoas que fazem parte do nosso mundo de negócio. Um cara sensacional. E está aqui, fica gravado. Você precisa escrever o seu livro por conta de quem você se tornou. Ok. A sua história, ela precisa falar mesmo se você não abrir a boca. Se você morreu hoje, o seu livro precisa continuar a falar. Existem vozes que não podem ser apagadas. Ainda que a vida leva, mas ela precisa continuar. Igual Napoleão Hill, igual Moisés, igual pessoas que não estão mais aqui, mas os seus escritos continuam Deixaram um falando. legado Exatamente. O nosso legado ele é muito mais importante do que qualquer patrimônio que a gente vai deixar. E muito pelo contrário, o patrimônio destrói e cria a rivalidade, mas os conteúdos que a gente deixa vai continuar impactando e transformando outras pessoas. Então você sendo um palestrante, sendo uma pessoa que gosta de pessoas, sendo uma pessoa que está envolvida em transformar a mentalidade das pessoas, você precisa escrever um livro. Então, Denis está aí me ouvindo. Esse cara vai ser o novo que vai entrar para escrever o livro dele. Essa vai ser, em junho agora você vai palestrar. Sim. Essa é a tua última campanha que você vai palestrar sem o seu livro. Porque no final do ano Gostei da sua atitude. você vai ter que ter o seu Gostei da livro. sua atitude. Muito bem. Eu prometo que eu vou escrever. Vai escrever, a gente vai te encaminhando dentro para você Escrever um pouquinho da minha o seu história. livro. Uma biografia histórica e das lições que eu aprendi também nessa vida. Todo mundo que participa da minha entrevista, ele responde uma última pergunta. Sim. A gente já está terminando. Mas vai ter mais. Esse cara aqui, esse cara agora faz parte da nossa vida, pô. Você vai ver muito ele aqui no Instagram, no YouTube do Realiza Podcast, aqui no Príncipe Chitunda, você vai ver ele muito aqui. Direto, você vai ver. Obrigado. A vida é boa. Mas eu quero te perguntar algo. O que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Cara, esses dias, já tem 1 ano que eu tô com um pensamento. É o pensamento do ser, ter, fazer e pertencer. E, inclusive, quando eu pensava de livros, eu pensava em trabalhar esse assunto. E é uma coisa que eu percebi durante muitas visitas a várias pessoas. E eu vou te explicar. Para te responder de fato sobre a felicidade. O fazer. Existem muitas pessoas que vivem para fazer. Dia que você remover o fazer dele, ele deixa de existir. Porque o ser dele está atrelado ao que ele faz. É um dos casos de muitos. Um exemplo básico é o professor quando aposenta. Ele entra até em depressão, outros ficam num vazio. Né? Já encontrei muitos professores aposentados que estão trabalhando porque dia que ele parar de fazer algo, ele perde a essência da vida dele. Existem outras pessoas que vivem para ter. Não sei se nunca você já esteve perto de pessoas que só falam da posse. Ah, eu tenho carro, eu tenho isso, tenho... Dia que o assunto dele é só sobre ter, o que ele perdeu, o que ele vai adquirir. Dia que você remover o ter dele, ele deixa de existir. Existem pessoas que vivem para pertencer. Ele vive só procurando alguém. Enquanto ele não tem uma pessoa, ele não existe.
Porque ele não tem uma identidade construída sobre ele. Então ele precisa de alguém. Tanto é que quando ele perde alguém, ele pensa em se matar. Ele pensa em matar a pessoa. Porque a vida dele foi procura de pertencimento. E existem aquelas pessoas que são. Eles têm o ser construído. Eles não dependem do ter, nem do fazer, nem do pertencer. Mas eles usam as três. Ele precisa ter, ele tem, ele pertence e ele também, ele faz. Só que isso não é a essência da vida dele. Ele tem um ser construído. E esse ser construído que é o segredo da felicidade. É quando a pessoa descobre, é quando a pessoa seja pela uma vocação que ela está realizando, está cumprindo um propósito, coisas que mostram que tu existe, que mostram ao seu ser, é o cumprimento do propósito. E, principalmente, o mais importante, Deus. Ninguém consegue ser sem Deus. Ninguém consegue ter uma identidade destruída sem Deus. Lembra quando uma música que eu gosto muito, o Thiago Arraes, é Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Então assim, não existe como uma pessoa ser sem Deus. É por isso que quando uma pessoa elimina Deus, ele fica tentando ser com ter, com pertencer, com fazer. E a felicidade não, está na construção do teu ser com Deus. Deus e o cumprimento do teu propósito. Para mim, isso é a felicidade. Pesquisa todo mundo. A pessoa que tem um propósito bem definido, está cumprindo o propósito. E a pessoa que tem Deus, ele está feliz. Lembra ontem na mesa, quando eu te falei, cara, nesse momento você deve estar muito feliz. Por tudo que você passou, para quem você está acionando como palestrante, foi assim, teu nível de sensação de felicidade está muito elevado. Porque você pode até ter Deus, mas se você não estiver cumprindo um propósito, como que eu estou vendo no teu Instagram, cumprindo um propósito, falando, né, tu não ia ser feliz. Porque todo ser humano precisa amar o que faz e fazer o que ama. É isso que traz a verdadeira felicidade com Deus. Se ele remover Deus, né? Por muitos momentos, quando eu estava um pouquinho afastado, eu sentia que eu precisava de validação externa para ser, ou para pertencer, ou para ter. Mas a gente não precisa disso. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Deus será para nós tudo quanto Ele permitirmos ser. Né? Como é que reage nisso, né? Agora eu fiquei... Caramba, que incrível. Eu vou colocar isso no livro. Vai, né? Vou colocar isso no livro. Essência. Você vai ler o livro desse cara aqui. Foi incrível. Obrigado. Muito obrigado. Cara, foi um prazer demais. Tamo junto, cara. Você só precisa fazer uma coisa. Curte, comenta e compartilha. Coloca foi um no privilégio. Story, tá? Coloca nos stories, marca nós Coloca no aí. story, marca nós. Foi um privilégio ter você aqui acompanhado. Foi um privilégio ter você aqui também. Cabo Verde, Angola. Cabo Verde, Angola. Ei, perderam no futebol pra gente. Deixa quieto essa parte. Deixa quieto. E você sabe, eu tô sempre aqui trazendo o melhor pra você. E nunca esquece, eu sou o Príncipe Chitunda. Beijo no fundo do seu coração.